Olá, graças a Deus, mais um grande dia, mais uma grande oportunidade, como sempre, de poder viver uma vida nova com o Senhor, de estar aprendendo com Ele, andando, caminhando, segundo as suas sagradas escrituras, as suas leis, as suas ordenanças. E quanto mais nós tivermos a obediência em nossa alma e nosso coração e podermos colocar em prática de uma forma diária em nossa vida, quanto mais poderemos prevalecer e vencer e avançar e no Senhor prosperar. Porque aqui no próprio capítulo de Êxodo 20, onde nós lemos sobre os 10 mandamentos, a maneira como devemos nos portar, até para subir no altar. E aqui no capítulo 21, olha só, são essas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro receberá liberdade, mas chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, e a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor, somente o homem sairá livre. Olha só a lei como era. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será escravo por toda a vida. Então haverá uma marca porque ele quis ficar com o seu senhor. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. E se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Mas se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Olha as leis que Deus instituiu no meio do povo de Israel, acerca dos escravos que havia naquela época. Eles eram escravos no Egito e havia escravos entre eles. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei o lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar o outro de forma deliberada, tire até mesmo do altar e o mate. Então, olha as ordenanças do passado, como era até, como diz, ferro por ferro, olho por olho e dente por dente. Com ferro você é ferido, com ferro você vai ferir. Então, pagar com a mesma moeda, enfim, com a mesma forma de agir. Mas hoje, como muitas coisas mudaram com relação acerca de muitas ordenanças do passado, é bom te conhecer o que Deus aqui fala através da sua palavra. Quem agredir, olha só, quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Para ver que hoje a pessoa já não temos mais a lei de morte hoje, mas no passado já era assim. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, também terá que ser executado, a lei da morte. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe tem que ser executado. Quer dizer, só de amaldiçoar já era para ser executado. Se 2 homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que feriu será absolvido. E se o outro se levantar a caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia, ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Quer dizer, a pessoa tinha que dar todo o apoio, ainda que foi numa briga, seja qual for a situação, se ele feriu alguém, essa pessoa precisou de uma indenização do tempo parado, essa pessoa tinha que assim pagar.
Olha quantas leis, quantas situações, né, se a gente for olhar hoje, quantas leis existem no nosso país, quantas coisas tem na lei trabalhista, na lei da Previdência, lei criminal e vai, né? Quantas situações. Se alguém ferir o seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Então, olha o passado como que... Eu acabei de falar nisso e agora estamos lendo aqui literalmente a maneira e a forma como as coisas eram. Os danos graves tinham que ser vida por vida. Se alguém fosse morto, essa pessoa também estaria com a pena de morte. Feriu um olho, o olho do outro ia ser ferido. Dente por dente, iam ficar realmente sem dente. Mão por mão, um perdeu uma mão, outro, e assim por diante. Olha só que coisas aos nossos olhos hoje, vendo isso, como até nos dá uma estranheza a falar que são leis do próprio Deus. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar e o dono que alertado não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Então ele foi avisado, foi advertido, não tomou realmente caso das coisas, e a lei então era essa. Caso, porém, lhe peça um pagamento, poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido. Então tinha até aqui mais uma forma de a pessoa ser resgatada. E essa sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir e deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, esse terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Então, são algumas leis, algumas situações que Deus ordenou no passado, em meio a tantas situações veio já no próprio Egito. Então, Deus veio com tantas leis. E aí teremos tantas outras leis que vamos estar lendo para que haja sobre nós esse conhecimento, essa forma de entender. E hoje muitas leis, elas se assemelham ao que na Bíblia está escrito, tiraram praticamente tudo do que está realmente já na Bíblia escrito, a maneira e a forma de poder realmente julgar o povo, falar realmente, condenar o que for preciso fazer. Mas muitas coisas hoje em nosso país, a pena de morte não tem. Então, no passado, entre o povo hebreu e alguns países hoje ainda existem, né? Se não me engano, o próprio Japão, alguns lugares mais, a própria China, não sei se os próprios Estados Unidos. Então, é necessário nós estarmos atentos a tudo, porque é uma lei de Deus, é uma lei que Deus deu ao povo hebreu, e nós precisamos apenas atentar e ver que nem tudo também às vezes é um mar de rosas, né? Eu amo Jesus, estou com Jesus e está tudo certo, uma maravilha só. E tem leis que às vezes nós não entendemos, não compreendemos e podemos estar sendo punidos por muitas coisas a qual às vezes não temos entendimento. Então precisamos entender, compreender, para que possamos nos consertar diariamente com o nosso próprio Deus e fazer justiça conforme Ele ordena. Porque Ele é um Deus justo, Ele é fiel, Ele quer que nós assim o cumpramos e façamos
conforme a sua vontade e o seu querer. Amém? Em nome de Jesus. Ó Pai amado, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, por essa grande oportunidade, mais uma vez, de poder clamar e orar, buscar o Senhor, de poder ler essas leituras, como estamos diariamente fazendo, e poder entender um pouquinho mais, meu Pai, dessas cartas, dessas palavras que foram escritas no passado, as leis, as determinações que o Senhor deu ao seu povo, meu Pai, naquele deserto, para que eles pudessem chegar até leite e manamel. Mas eu sei que, meu Deus, muito disso não foi cumprido a risco, conforme, para nós já sabemos, tantas circunstâncias já no seu próprio meio, do seu próprio povo aconteceu. Então peço que o Senhor venha nos dar sempre a revelação, para que jamais possamos agir na flor da emoção, nosso próprio jeito, nosso próprio modo, mas que possamos fazer a diferença aonde o Senhor nos enviar. Que a sua paz venha estar conosco, nos levando, meu Pai, a um pleno conhecimento de tanto temor no Senhor, de sabedoria, entendimento, e que a sua palavra se revele de forma especial em nossa alma, em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito você, abençoe sua casa, sua família, e que lembre-se, o que você precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome de Jesus. Compartilhe, coloque aí, de repente, uma mensagem que você entendeu, que você compreendeu, que você realmente tomou posse para a sua vida, e com certeza Deus vai te surpreender e te abençoar ainda muito mais, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. O que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome de Jesus.